Primeiro do caso está registrado como explosão, localização ou remoção de cadáver e autolesão fatal. Vou sair aqui da frente da câmera para mostrar para vocês também que o trabalho da Polícia Militar continua. Chove bastante aqui em Brasília desde o início da noite, mas por ali ainda há aquele trabalho de varredura, de tentativa de identificar o explosivo que estaria preso no corpo dessa pessoa e também para tentar fazer a varredura para ver se não tem mais nenhum explosivo por perto. Mas continuando aqui com o boletim de ocorrência, Juliana, eu até enviei para você e vou pedir sua ajuda. Eles falam de algumas informações, dizendo que acionaram, por exemplo, a Operação Petardo, que é uma operação do BOPE, para que faça essa varredura de bombas quando tem explosivos. E aí, no boletim de ocorrência tem um trecho que fala que por meio das diligências da Polícia Militar que se deslocou para o local, soube-se que o autor teria se aproximado do prédio da sede do Supremo Tribunal Federal em direção ao prédio, lançado alguns artefatos explosivos que de fato causaram explosão. Porém, devido à distância que ele se encontrava, os artefatos não atingiram o prédio. Segue o boletim de ocorrência de que o segurança da STF teria mantido um breve contato com o autor, que relatou que em certo momento, após abrir a jaqueta e mostrar uma certa quantidade de explosivos que ele carregava, o autor lançou alguns em direção ao prédio. Olha, Juliana, desculpa, a gente acabou de ouvir um estouro aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir o barulho daí, mas a Polícia Militar estava fazendo a varredura ali no local e a gente acaba de ouvir um barulho que pode significar que o explosivo foi detonado, mas a gente ainda aguarda a confirmação. Lembrando que não tivemos nenhum detalhe de quantos explosivos teriam sido encontrados. A polícia dizia que ainda estava fazendo essa varredura. Então, acabamos de ouvir uma explosão muito menor do que as explosões que ouvimos mais cedo aqui, mas, de fato, um barulho comum durante essa varredura da Polícia Militar. Então, continua no boletim de ocorrência que, como o rapaz lançou esses explosivos de direção ao prédio, o segurança depois deitou e se posicionou por debaixo de sua cabeça até que houve a explosão fatal. Bom, a vítima da explosão, está dizendo o boletim de ocorrência, e já com a informação da PM, foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, que também é proprietário do mesmo carro, que pegou fogo lá em frente ao anexo 4, no estacionamento do Congresso Nacional. Também tem o depoimento de uma testemunha que foi identificada no boletim de ocorrência, que trabalha no apoio da segurança do Supremo Tribunal Federal. Essa testemunha, então, já falou com a Polícia Militar e ele relata que ouviu 2 explosões no sentido do estacionamento da Câmara dos Deputados e informou que o indivíduo, posteriormente identificado como Francisco Vanderlei Luiz, se aproximou e ficou parado em frente à estátua. O indivíduo trazia consigo uma mochila e estava em atitude suspeita em frente à estátua, colocou a mochila no chão, tirou um extintor, tirou uma blusa de dentro da mochila e a lançou contra a estátua. O indivíduo retirou a mochila alguns artefatos e, com a aproximação dos seguranças do Supremo Tribunal Federal, o indivíduo abriu a camisa, os advertiu para não se aproximarem e aí segue essa testemunha dizendo que visualizou um objeto semelhante a um relógio digital, lembrando que a Polícia Militar disse que tinha uma espécie de timer preso ao corpo desse suspeito, desse rapaz que morreu. E aí, continua aqui o boletim de ocorrência, que o segurança acreditou se tratasse de uma bomba. Segue, então, essa testemunha, que trabalha no Supremo Tribunal Federal, que a pessoa tirou os artefatos para a lateral e lançou 2 ou 3 artefatos que estouraram. O segurança estava sozinho no momento da aproximação do alvo. Ainda o segurança relata que solicitou apoio imediato e que as explosões aconteceram em momentos bem próximos, mas que em relação ao carro viu apenas um barulho e não conseguiu visualizar mais detalhes. E aí ele relata que na lateral o indivíduo deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou na cabeça com um travesseiro e aguardou a explosão. Esse é o relato da testemunha no boletim de ocorrência. Então, a gente ouviu agora há pouco, relatando para vocês, uma explosão
numa altura bem menor do que a gente ouviu quando, de fato, esses ataques teriam acontecido. E a Polícia Militar continua fazendo esse trabalho de varredura. Aqui no Palácio do Planalto, agora há pouco, a gente viu também cães farejadores passando novamente pela entrada do Supremo Tribunal Federal e também pelo estacionamento de visitantes, que fica a céu aberto, bem aqui na entrada aonde a gente se encontra. Então, Juliana, a gente traz aí as informações do boletim de ocorrência, já com um depoimento de uma testemunha, segurança do Supremo Tribunal Federal, que dizia que estava sozinho, que esse homem chegou com uma mochila, deixou a mochila no chão, chegou a tirar alguns artefatos em direção ao Supremo e depois tiveram mais explosões também. A PM também identifica o suspeito como Francisco Vanderlei, a quem a gente já estava se referindo desde que começaram a sair as primeiras informações sobre essa situação. E também eu conversei agora há pouco com integrantes da Polícia Federal que estiveram no local para fazer as primeiras investigações, começar as apurações. Eles também relataram que foi possível fazer a identificação desse homem, confirmando que se tratava de Francisco Vanderlei. Volto com você, Juliana. Gabi, muito importante as apurações que você traz e as informações. A primeira, mais importante, Gabi acabou de ouvir, nós também, enquanto ela falava, o barulho de uma explosão. O que está acontecendo na área central de Brasília nesse momento? Varredura de policiais, polícia militar, esquadrão de bombas, porque esse homem, como a gente viu nesse depoimento que a Gabi conseguiu, ele estava com vários explosivos debaixo de uma jaqueta. Então, ele se aproximou da Praça dos Três Poderes e da entrada do Supremo Tribunal Federal com vários artefatos, não foi somente um. Por isso, essa varredura está sendo feita em toda a área central, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. A gente acabou de ouvir, então, o barulho de mais uma explosão e esse trabalho de identificação de explosivos sendo feito pela segurança do Distrito Federal com o apoio de vários órgãos, inclusive dos militares.